Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu vou falar sobre um artigo chamado Interseccionalidade, Femigenocídio e Necropolítica, Morte de Mulheres nas Dinâmicas da Violência no Ceará. Esse artigo foi feito pela pesquisadora Ingrid Sampaio de Souza, pela Larissa Ferreira Nunes e pelo João Paulo Pereira Barros. Vou comentar a respeito deles e vou fazer as ligações, com base no artigo, daquilo que é a necropolítica com aquilo que é o femigenocídio. O grande ponto aqui, primeiramente, é entender mais ou menos a introdução a respeito desse artigo. Do que ele trata, né? Ele vai usar como base o fato de que o Ceará, ele normalmente vem sendo noticiado como sendo um estado super violento, e principalmente pelo agravamento que houve da situação geral da segurança pública e do sistema prisional do estado. E junto a isso se relaciona essa situação com esquemas de migração, fortalecimento de facções criminosas e acirramento nos presídios e fora dos presídios, nas periferias, dessas brigas que existem entre as facções dentro do Estado. Junto a isso também existe um crescimento da morte de mulheres dentro do estado do Ceará, de mulheres negras principalmente, e aqui a partir disso é feita uma análise. E dessa análise sai a conclusão, que a gente vai ver mais pra frente, de que o agravamento que existe dessa problemática de homicídios juvenis, principalmente dentro do Ceará, é uma das expressões possíveis da necropolítica à brasileira, né, a moda brasileira. Isso porque de 2006 a 2013... ao contrário dos outros estados do Brasil, o Ceará não apresentou redução de casos de homicídios de mulheres após a implantação da Lei Maria da Penha. Pelo contrário, o estado do Ceará e Fortaleza ainda estão ali nos espaços dos estados e capitais que mais vitimizam mulheres dentro do país. E segundo o mapa da violência, a instituição da lei ainda está sendo insuficiente para poder brecar esse tipo de coisa, a complexidade histórica da violência contra as mulheres dentro do estado e dentro da capital. Junto a isso se entende, então, que a formulação de políticas públicas não está dando conta de enfrentar esse problema, esse tipo específico de violência, e ao mesmo tempo, essa situação mostra como há uma desresponsabilização estatal frente às mortes. Então o Estado meio que não interfere nisso, ele acha que não é problema dele. Principalmente mortes essas relacionadas ao corpo feminino negro. Mortes em que se vê uma constatação de que são mais vitimizadas, o corpo feminino negro é mais vitimizado, o número de violência é maior no corpo feminino negro, que subiu 71% em 2016, quando você vê a análise dos relatórios sobre violência urbana. Ao mesmo tempo, esse crescimento se dá ao mesmo tempo de uma queda da violência com mulheres brancas. O Atlas da Violência de 2019 mostra que no ano de 2017, 66% das mulheres que morreram no Brasil eram negras. E aí ele também mostra que a taxa de crescimento de assassínio de mulheres negras subiu quase 30%, enquanto de mulheres não negras, 4,5%. Um crescimento muito maior quando se coloca como segmento ali as mulheres negras. Para isso, as autoras vão lidar principalmente com a noção de necropolítica, e aqui eu dou aspas para o próprio Mbembe, né? A Sheila Mbembe, responsável pela noção de necropolítica, diz que a noção de necropolítica e necropoder vem para explicar as várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são implantadas no interesse da destruição máxima de pessoas e da criação de mundos da morte. Formas novas e únicas da existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o status de mortos-vivos. E junto a isso também, para se compreender como que a mulher negra e principalmente da periferia é atacada, é vitimizada de um jeito muito maior, se coloca também a noção de interseccionalidade, que e aqui uma aspas para Crenshaw, interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Para isso, a gente primeiro precisa entender a situação que acontece no próprio Ceará. E é necessário falar que
Em meados da década de 90, as políticas sociais de garantia de direito sofreram, enfim, um processo de fragilização muito grande. Isso se dá, evidentemente, com a adição ali dos processos neoliberais no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, esse tipo de fragilização colocou em jogo um território que foi dividido em diferentes facções, grupos locais, gangues, por sua vez. Nos anos 2000, houve um fortalecimento, por sua vez, dos mercados ilegais de drogas e armas. A partir disso, também um recrudescimento penal e uma perspectiva muito forte de guerra às drogas. E dentro dessa dinâmica, mais ou menos em 2013, começou um aumento sistemático de homicídios no estado. Essa reordenação que aconteceu da violência criminal no Ceará trouxe uma atualização própria de tal maneira que facções criminosas de outros estados passaram a ocupar esse estado, passaram a ocupar o Ceará, facções do Sudeste, do Norte, enfim. E também houve a criação de uma facção local grande que pudesse lidar com esses espaços e entrar ali como um ponto inimigo das facções migradas. Entre 2015 e 2016 houve uma taxa de queda de homicídios dentro do estado, principalmente na capital, por conta de um processo de pacificação que na verdade foi um acordo entre as próprias facções para manter uma situação mais ou menos de paz. No entanto, esse tipo de acordo de paz terminou mais ou menos em 2016, ali no seu início. E ao terminar, até 2018, o número de homicídios e de violência, enfim, cresceu exponencialmente. De tal maneira que a gente consegue ver que em 2018, 114 meninas de 10 a 19 anos foram vítimas de violência no Ceará, de tal maneira que morreram. E quando a gente compara 2017 para 2016, a gente teve 417% de crescimento de homicídios. E de 2018 para 2017, um crescimento de 90%. As periferias de Fortaleza, principalmente, devido a todo tipo de precarização social existente ali nos locais, foi o local específico em que tal tipo de crescimento aconteceu de uma maneira assim exponencial, que fez toda a diferença nesses números que eu apresentei. E nisso a gente vê políticas de inimizade colocadas, assim como uma certa ficcionalização do inimigo. O que a gente vê em torno disso? No fundo, o que a gente vê é uma política própria entre o semelhante e aquele que não é semelhante, e a imaginação de um inimigo perfeito que pode ser, por sua vez, eliminado completamente. Aquele que se tem o direito de matar, esse é o grande ponto. Por exemplo, em 2016, 41% de adolescentes assassinados e adolescentes assassinadas em Fortaleza moravam justamente nas periferias. E aí a gente já consegue relacionar os dados relativos ao crescimento de assassínio de mulheres e também ao crescimento de assassinatos de jovens na periferia, com o nosso ponto de vista da necropolítica, o ponto de vista que as pesquisadoras trazem pra gente. E aqui eu dou aspas a elas, abre aspas, assim, ao invés de corroborarmos com o ponto de vista de que o aniquilamento e a submissão dos corpos das mulheres e outras violências são meramente efeitos colaterais da atuação de coletivos criminais na dinâmica da violência armada, entendemos também que a precarização dessas vidas, a destruição destas e a espetacularização da tortura dos corpos femininos ocupam um lugar central nas tramas de violência urbana no Ceará, indo além das organizações criminosas e estando atravessada por uma desresponsabilização do Estado diante desses assassinatos. O que significa isso? Não só matavam as mulheres, as meninas das periferias, assim como se fazia vídeos de como elas eram torturadas até morrerem, vídeos até a sua morte, de tal maneira que se via exatamente os seus traços femininos sendo punidos pelo simples fato de serem traços femininos. E para isso se cunha o termo de femigenocídio, que são as mortes que acontecem de uma forma sistemática e impessoal. Porque quando se fala feminicídio, normalmente se associa a uma morte feita por alguém que, de certa forma, tinha uma relação pessoal com a vítima, que conhecia a vítima. Femigenocídio se refere a um tipo de morte que já é sistemática, é impessoal, ou seja, eu não lhe conheço enquanto mulher e eu lhe mato por ser mulher.
Quando se pensa no contexto cearense especificamente, as pesquisadoras vão dizer que o corpo feminino é um lugar de disputa, é um lugar onde é possível disputar justamente os processos de expressão da hipermasculinidade que existe propriamente ali entre os integrantes das facções, de tal maneira que se pega uma mulher, a tortura de um jeito hipermasculinizado, retira dela as marcações de sua feminilidade, cortando sobrancelhas, cabelo, dando tiro nos seios, na cara, no rosto. E fazendo desse jeito marcações simbólicas de quem é o macho que manda. Existe uma dinâmica gore muito forte em cima disso, que é de mostrar a tortura, mostrar aquilo que seria impensável de ser mostrado. Grava e mostra como foi feito cada passo desse tipo de tortura, cada momento dessa espetacularização do corpo feminino no instante da morte, na pré-morte, enfim, no processo de morrer. É uma tortura que vai levar à morte e que é necessário ser gravado para se mostrar isso, para se dar a impressão de uma força das facções, né, por sua vez, dos integrantes das facções, uma hipermasculinização, ou seja, um momento onde se diz eu sou o macho que manda aqui, e que justamente essa exploração do corpo negro feminino é um momento perfeito para poder colocar isso em jogo, para poder mostrar quem é que realmente manda. E aqui entra um processo muito interessante, que se primeiro a gente diz que existe uma situação própria, uma situação do estado do Ceará, que fez com que as facções entrassem em guerra, ocupassem ali o estado, ocupassem os bairros, enfim, uma nova facção nascesse. O ponto não é falar qual é essa nova facção, ficar explicando o movimento das facções, não é esse o objeto do artigo. Mas se a gente compreende isso e ao mesmo tempo a gente compreende o papel que existe na morte das mulheres das regiões, né, da morte das mulheres das periferias que são espaços de facções que estão sempre em guerra, que às vezes são ocupados, conquistados, atacados. Se existe isso, existe um outro elemento, inclusive, que fortalece e talvez seja o grande operador da necropolítica em cima disso, que é aquilo que chama-se de categoria da envolvida. Porque se a pessoa é dita como envolvida no tráfico, já se diz dessa maneira que ela pode muito bem ser morta, que ela já está apta a ser morta. E ainda mais, não só está apta a ser morta, como é possível também não sentir luto pela sua morte. A sua morte, então, aconteceu de uma maneira justificada. Esse é o grande ponto. Essa é a chavinha. E é uma chavinha que faz com que, primeiro, essas mulheres sejam consideradas as grandes culpadas desse movimento existente aí de femigenocídio. É um movimento também que retira qualquer possibilidade de luto, naturaliza tal tipo de morte como se fosse parte do processo, como se sempre acontecesse, como normal, tudo bem. E é um tipo de movimento também que retira de qualquer chance de dizer que foi um feminicídio. Normalmente, quando se diz que ela está envolvida, o que se quer dizer é que ela está participando de alguma forma, tem algum envolvimento com o tráfico de drogas. O grande ponto é, normalmente, dentro das hierarquias que existem dentro do tráfico, a mulher ela é a pessoa que está lidando com as partes menos nobres, mais baixas. Ela é quem está em contato direto com a droga, ela é a pessoa que pode ser presa mais rapidamente, pode ser encontrada mais rapidamente, que muitas vezes é indefesa para ser presa. A envolvida, sim, ela vai ser presa de um jeito mais fácil, ela vai ocupar a cadeia mais rapidamente, haverá um crescimento dessa forma da população carcerária feminina de um jeito mais rápido, e acima de tudo, ao poder ir para a cadeia por ser uma envolvida, ao poder ser morta por ser uma envolvida, e assim, ao poder ser esquecida por ser uma envolvida, se cria dessa forma uma situação de não semelhante, alguém que tem um corpo passível de ser explorado para a morte. E aqui é interessante dizer, a população carcerária feminina do Ceará é a 6ª maior do Brasil. Possui mais de 1.000 mulheres internadas em presídios que tem capacidade para 374, superlotação pura. E quando se observa um período de 2013 até 2017, o que se tem é um crescimento de 56,8% dessa população carcerária. E o excedente bate 122%, esse é o grande ponto. Tudo se passa como se fosse natural, na medida em que são envolvidas. Estão categorizadas como envolvidas, como dessemelhantes no fundo.
E, em geral, essas vítimas do tráfico, que são presas, que vão pra cadeia, são pessoas muito jovens, mulheres negras muito jovens, com baixa escolaridade, que ou estão desempregadas ou trabalhavam em empregos completamente precários. Normalmente esse é o perfil das meninas que são também assassinadas na trama da violência urbana dentro do Ceará. E o projeto necropolítico, e esse é o grande ponto, ele não se dá somente na morte das meninas. Não se dá somente na morte das meninas em situação precária, mas se dá justamente na precarização de sua vida de tal maneira que se transformam em sujeitos da categoria envolvidas, para que então possam ser mortas sem a necessidade do luto, sem a necessidade de qualquer tipo de crítica, sem a necessidade de qualquer tipo de pensamento crítico a respeito disso. E o ponto, ele acaba sendo, como conclusão do artigo, justamente a necessidade de se pensar uma maneira de trabalhar políticas públicas para desnaturalizar tais tipos de mortes, para que elas não pareçam ser naturais, para que a categoria envolvida, no fundo, pare de existir. Isso não foi dito no artigo, mas a conclusão que leva é essa. É necessário que essa categoria exploda, que ela deixe de existir. Ela não pode existir, ela é a categoria que desumaniza um pedaço das mulheres, principalmente na periferia, principalmente negras. Isso é o grande ponto. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, apoie o canal, aqui na descrição tem o link do nosso Apoia-se, se inscreva também, deixe o like e até a próxima.